encontrar. Este é o momento que eu mais quero, a hora de te encontrar. Aplauda o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus por esse momento. Irmãos, antes de vocês se sentarem, eu quero só ler com vocês Tiago, capítulo 4, versículo 13 ao 15, que fala: ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que parece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Podem se sentar, irmãos. Agora é o momento de dízimos e ofertas. E eu encontrei esses versículos e eu achei muito interessante, né? Porque fazemos tantos planos, né? Tantas coisas que almejamos, mas aqui fala que nós devemos colocar tudo nas mãos do Senhor, né? Porque a nossa vida é do Senhor, ela pertence a Ele. Então, que ao invés de ficarmos só sonhando, temos que dizer, né? Ao invés disso, deveremos dizer, se o Senhor quiser. E aí, irmãos, eu lendo estes 3 versículos, eu lembrei de algo que o Senhor me abençoou há mais ou menos, acho que tem 5 anos e pouco, que o Senhor nos abençoou, né, a minha família, com uma casa. E aí, eu morava de aluguel, e aí um dia eu lembro que eu saí assim na sacada da minha casa e disse assim: Senhor, será que um dia eu vou ter uma casa minha? Falando assim com o Senhor. E aí eu fiquei assim pensando, aí depois eu disse assim: Senhor, mas se o Senhor for me dar uma casa nesse bairro, porque é um bairro simples, irmãos, eu quero ou nessa rua, ou no máximo na rua de baixo. Eu não quero lá para cima, que é muito bagunça. Falando com o Senhor. E, irmãos, não foi um ano, o Senhor nos abençoou com uma casa. E aí, não foi nem a gente procurando, né? Não foi a gente assim, correndo para lá e para cá, não. A gente tinha essa vontade, mas não era aquela loucura de ficar, meu Deus, eu quero. E aí uma mulher mudou para o interior e eu tinha ido ganhar minha filha Letícia e ela mandou no message, né, para minha mãe: fala para a Luana se ela não quer comprar minha casa. Aí a minha mãe falou, aí minha mãe nem deu atenção. E aí ela foi de novo e falou. Aí a minha mãe falou: Luana, esqueci até o nome da senhora. Dona Lúcia falou que quer vender a casa dela para você. Aí eu falei: que bobeira, né? Uma casa velha. Aí eu disse assim: não, mãe, achei interessante. Aí ela falou: nossa, você achou? Eu falei: achei. Aí falei com o Júnior, tá, e a gente conversando. Aí ele falou: mas o dinheiro que ela está pedindo eu não tenho. Eu falei: mas não tem problema, a gente pode conversar com ela. Mas eu só posso assim. Aí eu falei: mas aí a gente vai e fala para ela o que a gente pode, se ela aceitar. Aí ele falou: tá bom. Aí a gente ligou para ela. E, Dona Lúcia, tal. E aí ela
Ah, meu filho, eu quero vender porque eu preciso comprar outra casa. Aí ele falou, então, mas eu só tenho X e não posso, e não tenho mais. Mas assim, a gente pode parcelar de tantas vezes, não sei o quê. Aí ela, assim eu não posso, porque eu tenho que comprar outra casa com esse valor. Aí ele falou, e tem um detalhe, eu não posso te pagar tudo, eu só posso te pagar tal valor. Ela falou, aí piorou, meu filho, aí não vai dar. Aí ele falou, então tá bom. Aí desligou, passou uns dias, aí ela ligou. Olha, Júnior, Deus mandou eu vender essa casa para vocês, eu vou aceitar a proposta. E aí eu achei assim, tremendo, porque aqui fala, né, que se o Senhor quiser, né, não é o dinheiro, não é o que a gente ganha, não é a nossa riqueza, mas se o Senhor quiser, aonde a gente está confiando nele, Ele abençoa. Então que você tenha essa certeza nesta noite no seu coração. Se você confia no Senhor, se você tem buscado Ele, Ele tem ouvido as suas orações. Amém? Que nós vamos nesta noite entregar o dízimo, a oferta. Não tem a ver com dinheiro, mas tem a ver com que você confia no Senhor, a sua vida ao Senhor. Amém, irmãos? Fiquem de pé e vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos, porque Tu és bom, Senhor, porque o Senhor se faz presente nas nossas vidas, Senhor, porque nós pertencemos a Ti, Senhor, e o Senhor não deixa, Senhor, que o Teu povo, que a Tua igreja passe necessidade, Senhor, porque o Senhor tem ouvido, ó Pai, a cada oração, a cada clamor, ó Pai. Senhor, nós te pedimos nesta noite que o nosso coração venha estar sempre confiante, ó Pai, que o Senhor tem cuidado de cada um de nós, que o Senhor tem cuidado das nossas famílias, que o Senhor tem nos protegido, nos guardado, nos dado saúde, Senhor. E por isso que nós estamos aqui nesta noite, Senhor. E como disse a Tua palavra, se o Senhor quiser, assim faremos. Então que esta palavra venha ser guardada nos nossos corações, Senhor, para que nós venhamos a cada dia, Senhor, saber que não é o nosso trabalho, que não é a força da nossa mão, mas que é o Senhor que tem abençoado os nossos lares e as nossas famílias, Senhor. Que o nosso coração, Senhor, venha estar seguro em Ti, Senhor, não nas riquezas do mundo, Senhor, mas seguros em Ti, ó Pai, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, a cada dizimista e a cada ofertante desta noite. Amém. Podem vir, irmãos. Amém. Gostaria de chamar a pregadora desta noite. É o pregador. Amém. É que eu tinha visto outro nome. Que os irmãos fiquem de pé só mais um pouquinho e vamos orar pela vida do irmão. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, está aqui o Teu filho, Senhor, o Tiago, ó Pai, o diácono Tiago, Senhor. Que o Senhor venha usá-lo, ó Deus, com autoridade, Senhor, com poder, ó Deus, que vem de Ti. Que a Tua palavra, Senhor, venha fazer, venha ser fruto, Senhor, no meio da Tua igreja, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa trabalhar, ó Deus, em cada coração aqui nesta noite. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa mover, ó Deus, os nossos corações, Senhor, para que nós possamos ouvir a Tua voz nesta noite, ó Pai. Usa, Senhor, o Teu filho, Senhor. Dá, Senhor, entendimento, Senhor, a ele, Pai, a cada coisa, Senhor, a cada letra, Senhor, falada aqui neste altar, Senhor, a cada palavra, Senhor. Que o que ele ler, ó Deus, o nosso coração venha entender, ó Pai. Que nós venhamos, Senhor, estar entronizados, Senhor, ligados em Ti, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, amém? Amém? Glória a Deus. Vamos
abrir as nossas Bíblias, aqueles que podem, em João 8. E nós vamos apenas 2 versículos, do 31 ao 32. João 8, do 31 ao 32. Amém. Glória a Deus. Todos acharam? Amém? Vamos para a leitura então. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Amém? Pode se assentar, meus irmãos. Glória a Deus. É muito difícil assim, né, irmãos? Quando os dias maus alcançam as nossas vidas, né? Tem dias de nossas vidas que parece que as coisas não estão fluindo, as coisas não estão indo bem, mas Deus é Deus também nesses dias. Amém? Deus também é um Deus poderoso, grandioso, e nós precisamos enfrentar esses dias. E Deus queria que eu estivesse aqui hoje. Queria que eu estivesse aqui pregando essa palavra. E eu creio que se Ele me trouxe aqui nessa noite, embora as circunstâncias que estão acontecendo lá fora, eu creio que Ele tem uma palavra para cada coração nessa noite aqui. E o que Ele vai falar conosco vem da parte de Deus, poderosamente para as nossas vidas. Mas eu creio, irmãos, que Deus ele não vai satisfazer o teu coração hoje. Não vai satisfazer o teu ego, porque Ele não é desses. Hoje, provavelmente, você irá sair daqui em crises consigo mesmo. E cada palavra que Deus tem ministrado em nossos corações, nesse altar, coisas grandiosas Ele tem dito para nós. E para aqueles que têm ouvidos, para aqueles que estão atentos em tudo que Deus está dizendo para nós, está tendo uma transformação de vida em cada coração aqui nesse ministério. Porque é muito fácil, irmãos, e eu escutei isso de um pregador muito famoso uma vez. É muito fácil um pregador subir nesse altar e pregar os milagres de Jesus. E muitas das pessoas que estarão escutando esse pregador, elas serão satisfeitas por aquela mensagem. Mas ao pregador que fala sobre as pregações de Jesus enquanto ele esteve no seu ministério terreno, muitas pessoas não aderem. Porque as palavras de Jesus, elas são duras também. Quando elas vêm em nossos corações, é como a palavra de Deus vai nos dizer, é uma espada de 2 gumes. É algo que vem para transformar as nossas vidas. E o Evangelho de Jesus é transformação de vida. O Evangelho de Jesus é aquele que, se não há transformação de vida em um ser, é porque alguma coisa não está indo bem. Porque ainda essa pessoa provavelmente não conheceu a Jesus. E nós vamos entender um pouco sobre isso hoje. Nós iremos entender pela glória de Deus. Não pelo pregador que está dizendo aqui hoje, mas pela glória de Deus. Amém? E João 8, como o capítulo anterior, irmãos, Jesus ele está pregando para uma multidão. E Jesus, pelo seu ministério terreno, ele teve muitas multidões o seguindo. Mas no meio dessas multidões ainda existiam os fariseus, os mestres da lei, que a todo momento tentava pegar Jesus em alguma coisa para tentar condená-lo. E aqui, irmãos, nada mais como nós estamos dizendo aqui, Jesus ele está sendo interpelado várias vezes e várias vezes. No capítulo 7,
os fariseus trazem para Jesus a mulher adúltera, querendo pegar Jesus com a própria palavra, o próprio verbo encarnado no corpo de Jesus. A própria palavra de Jesus ali, mostrada a eles. E eles queriam pegar Jesus com a própria palavra. Mas Jesus, numa sabedoria tremenda, numa sabedoria extraordinária, diz para eles, né? Se alguém de vocês não tem pecado, que atirem a primeira pedra. E aqueles fariseus que queriam pegar Jesus ali naquele momento, acabam vendo aquela palavra que Jesus diz a eles, e um por um vai indo embora. E quando Jesus, escrevendo na areia, se levanta para falar com aquela mulher, ele diz para aquela mulher: cadê os seus acusadores? Aonde estão os seus acusadores? E aquela mulher olha para Jesus e diz: todos foram embora. E Jesus, olhando para aquela mulher novamente, diz para ela: se eles não te acusaram, eu também não te acuso. Mas vá e não peques mais. Porque o Evangelho de Cristo, irmãos, novamente digo aqui, é transformação de vida. Ali você vê o amor de Cristo por aquela vida, mas também você vê a instrução de Deus para que nada de pior acontecesse com ela novamente. Irmãos, quando nós olhamos aqui, João 8:31, logo no primeiro versículo, a palavra de Deus vai dizer aqui em João 8:31, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Ou seja, irmãos, muitos crentes hoje em dia têm uma deturpação da palavra de arrependimento, da palavra de, como posso dizer, da palavra de, eles pensam que tudo o que acontece na vida de um ser humano, muitos acreditam que tudo é possessão demoníaca. Tudo que as pessoas estão vivendo é o diabo. Ou seja, irmãos, quando lá no Jardim do Éden, o homem peca contra Deus, aquela comunhão que ele tinha com Deus se acaba. Ou seja, o homem não tem mais conexão com Deus. E Jesus veio a essa terra para restaurar essa conexão entre homem e Deus. Amém? Então, irmãos, essa comunhão ela é restabelecida. Lá no Éden, o homem perde essa conexão com Deus. Mas quando Maria encontra aquele sepulcro aberto, ela não vê Jesus ali. Mas ela vê um homem vestido de jardineiro. E ela olha para aquele homem e ela começa a falar com aquele homem. E aí, na palavra, ela escuta ele e fala: nossa, é o meu mestre. Ou seja, irmãos, o que Jesus queria passar ali era ele de novo, fazendo a sua obra completa e religando novamente a comunhão do homem com Deus. Irmãos, isso é tremendo. Tudo na palavra de Deus tem um significado. E aqui, irmãos, João 8:31 e 32 foi um jargão, né, nas eleições passadas. E conhecereis a verdade vos libertará. Mas, irmãos, só conhece a verdade, irmãos, aqueles que realmente têm suas vidas transformadas por Cristo. Aqueles que se deixam ser transformados pelo Santo Espírito de Deus. E começa, irmãos. E Jesus ali, quando nós estamos percebendo que Jesus está ensinando aquelas pessoas sobre a transformação de vidas para viver de acordo à verdade que Ele veio estabelecer sobre essa terra,
Se nós pegarmos mais a fundo isso, Jesus, quando ele está falando em João 14, 21, ele vai mais fundo ainda. Em João 14, 21, a palavra de Deus vai dizer assim para nós: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Ou seja, irmãos, se nós prestarmos atenção nisso, aqueles que realmente amam a Deus, é aqueles que guardam os mandamentos de Deus em seu coração. Mas não apenas escutam, mas praticam. Porque, irmãos, hoje é muito fácil nós dizermos que amamos alguém. É muito fácil nós dizermos que conhecemos alguém. Se a gente for, vamos assim, eu posso não ver uma pessoa, não conhecer ela no meu cotidiano, mas se eu ver ela passar uma vez na minha frente, eu vou dizer que eu conheço ela. Eu conheço, eu vi ele um dia. Ou talvez eu não falei com essa pessoa, não falo com essa pessoa, mas porque eu dou um bom dia para essa pessoa, eu digo que conheço essa pessoa. E quando nós vamos também para a palavra amor, brasileirado, nós falamos amor para tudo. Nós amamos o nosso filho, nós amamos sorvete, nós amamos a nossa comida predileta. Mas quando nós pegamos, irmãos, no grego, e isso aqui vem da parte da teologia, quem não faz, de quinta-feira nós temos teologia, tá, irmãos? Muito importante para as nossas vidas. E ele, é que eu não estou achando aqui, mas eu me lembro muito bem. No grego, ela é transformada em quatro partes de amor, que é o amor filéu, que é o da amizade, o amor eros, que é de esposo, esposa, o amor ágape, o incondicional, aquele que Deus amou o mundo de uma tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. E o outro, me esqueci agora, storge, que é o amor fraternal, família, fraternal, amizade, filéu, isso, tá? Isso mesmo. Me perdi aqui um pouco, irmãos, desculpe. Mas é isso. Então, na parte grega das coisas, eles soubem transformar esse amor e colocar o amor de formas diferenciadas. Mas, da nossa parte brasileira, nós achamos que tudo é amor. E por muitas vezes, irmãos, nós dizemos que conhecemos a Deus, mas não fazemos a tua vontade. Nós falamos que amamos a Deus, mas não conhecemos a tua verdade. Irmãos, e essas coisas, irmãos, não é só os ímpios que praticam. Muitos que se acham crentes, que se denominam crentes, estão vivendo isso nas igrejas hoje. Porque é só você pegar no mundo evangélico de hoje em dia, quantos têm buscado realmente a Deus para ter uma transformação de vida? Muitas pessoas vêm à casa de Deus para alcançar bênçãos materiais, para alcançar uma cura extraordinária. E quando alcançam isso, logo se afastam de Deus. Porque o coração dessa pessoa nunca estava em Deus. Estava no que Ele poderia dar para essa pessoa. E o que nós poderíamos requerer mais de Deus, se Ele já nos deu Cristo Jesus? Se Ele já nos deu a salvação de nossas almas? O que nós queremos mais de Deus? É por isso, irmãos, que
a cada dia e a cada momento, eu preciso pegar essa palavra, meditar nela e conhecer mais de Deus, para que a minha vida seja transformada, para que minha vida seja alimentada por Deus, para que eu possa realmente ter amor por esse Deus, para realmente dizer que eu conheço esse Deus, fazendo a tua vontade, para eu falar que eu amo a Deus verdadeiramente, mas estar constantemente demonstrando isso para Ele. Irmãos, é um fato, irmãos, e a palavra de Deus vai nos dizer isso. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nem todos aqueles que dizem que amam a Deus entrará no reino dos céus. E como está o seu coração hoje? Como está a sua vida com Deus? Como está a sua devoção para com Deus? Será que hoje você veio aqui buscar mais bênçãos de Deus? Ou será que você está aqui para ser transformado verdadeiramente? Porque, irmãos, libertação, irmãos, é algo que é para os crentes também. A libertação é tudo aquilo que nos afasta de Deus. Nós precisamos ser libertos disso. Se é mais amor pelas coisas desse mundo, nós precisamos ser libertos dessas coisas. Se é a preguiça espiritual que nos assola, nós precisamos ser libertos por essas coisas. Se é qualquer outra coisa nesse mundo que está te afastando de Deus, nós precisamos ser libertos por Ele. E como João 8,32 diz: e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Irmãos, só é liberto quem conhece a verdade. Só é liberto, irmãos, quem realmente escuta a voz de Deus e pratica. Só ama a Deus quem realmente cumpre o que está escrito nessa palavra. Irmãos, você já se questionou por um momento o que você está fazendo nessa terra? Muitos podem dizer aqui que simplesmente estão aqui, né, de passagem. Realmente nós estamos de passagem, porque essa terra não é nossa. Nós somos do céu, cidadãos do céu. Nós voltaremos para lá. Nós iremos para lá. Mas tem muitas pessoas que vivem nesse mundo para satisfação total do seu próprio eu, para satisfazer as suas próprias vontades, para satisfazer os seus próprios sonhos. E por muitas vezes nós não perguntamos nem para Deus se é isso mesmo que Ele quer para as nossas vidas. Simplesmente fazemos. Eu sou dono da minha vida, eu faço o que eu quero. Mas, irmãos, aquele que realmente ama a Deus deixa muitas coisas para trás, porque ele só busca apenas uma coisa, e uma coisa é necessária para ele: viver na casa de Deus e se apossar daquilo que é prometido por Deus para as nossas vidas. Então, irmãos, até Jeremias, 29:11, a palavra de Deus vai dizer assim para nós, que, resumidamente, os planos que Deus tem para nós, Ele tem para fazer-nos prosperar, mas é planos que não nos causam dano, mas esperança e um futuro. Ou seja, irmãos,
Por que nós não deixamos realmente Deus conduzir as nossas vidas? Pela verdade dEle. Pela verdade do Evangelho. Pela verdade da Tua Palavra. Porque, irmãos, não tem como mais nós brincarmos de sermos crentes. As coisas estão acontecendo rapidamente. E cada vez mais que nós olhamos para tudo que está acontecendo, se no teu coração não está ansiando por cada vez mais conhecer a esse Deus, alguma coisa está de errado com as nossas vidas. Alguma coisa está acontecendo que nós devemos ser libertos disso. Alguma coisa está ainda em nós que precisa ser liberto pela verdade de Cristo. Irmãos, eu falei aqui que Deus hoje não deu uma palavra para satisfazer as nossas vontades, mas para que nós venhamos pensar realmente no que nós estamos fazendo aqui. Para realmente nós pensarmos em tudo que está acontecendo em nossas vidas. Se realmente nós estamos sendo libertos dia após dia por essa palavra, pela verdade de Cristo. Porque hoje a verdade virou muito relativa nesse mundo. O que eu acredito é verdade, mas não. A verdade está escrita nesse livro. A verdade está escrita na palavra de Deus. E nessa palavra nós devemos meditar dia e noite, para que cada vez mais nós venhamos ser transformados por Ele. E o Evangelho é isso, transformação de vida. Transformação de vida. E quantas coisas, irmãos, nós não deixamos ainda para trás. Quantas coisas ainda nos assolam. É um fato, irmãos, que muitos estão cansados e doentes, como na igreja de Corinto, que não tinham reverência nenhuma para com Deus. Eles estavam fazendo do momento do Senhor, da ceia do Senhor, um momento de comelância e bebedice. Não tinham reverência nenhuma para com Deus. Eles não conheciam Jesus, porque se eles conhecessem realmente, eles não estariam praticando isso. E quando o apóstolo Paulo vai dar o veredito para eles, diz: é por isso que entre vocês, há muitos fracos e doentes, e muitos já dormiram. É porque, irmãos, o verdadeiro evangelho, se não entra nas nossas vidas e conduz as nossas vidas para essa prática constante de libertação de muitas coisas que nos assolam, nós não estamos vivendo o evangelho verdadeiramente. E por muitas vezes nós colocamos as culpas em outras pessoas. Ah, mas é porque fulano de tal faz isso, ou então é porque a mensagem não está vindo boa para a minha vida. Mas, meu irmão, isso parte de você, isso parte de mim, isso parte de nós. Querer cada vez mais conhecer a esse Jesus e ser transformado por Ele. Irmãos, já é um fato, irmãos, os tempos finais se aproximam. Está próximo a vinda do Senhor. Não temos mais tempo de adorarmos a Deus apenas com os nossos lábios, da boca para fora. Chegou a hora, irmãos, dos verdadeiros adoradores adorarem a Deus em espírito e em verdade. Não vivermos uma mentira, não vivermos o evangelho fantasioso como está hoje pregado em muitas denominações.
Deus é bonzinho, Deus me ama, Deus é isso, Deus aquilo. Sim, Deus te ama. Deus, o seu amor incondicional para com a sua vida. Mas Ele também, irmãos, é justiça. E a justiça dele não é como a nós conhecemos, desses ministros de togas que estão lá em Brasília. A justiça de Deus é pesada. E quando Ele voltar, não terá mais desculpa. Amém, irmãos? Amém? Glória a Deus. Irmãos, para encerrar um pouco, quero que os irmãos abram comigo Filipenses 3. Filipenses 3, nós vamos ler um pouquinho sobre isso. Um homem que teve a sua vida realmente transformada por Cristo Jesus. Filipenses 3. E esse capítulo é fantástico. Filipenses 3, do 1 ao 21. Amém. A palavra de Deus vai nos dizer assim: finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, e é uma segurança para vocês. Paulo dizendo para aquela igreja que falar novamente o que ele tinha dito para aquela igreja não era cansativo para ele, pois, volta lá no 1, pois é segurança para que eles vivessem de acordo com o que o Evangelho diz. O próximo: cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. E aqui, irmãos, os cães está dito que é os líderes, os pastores que pregam a mentira. Próximo: pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Próximo: embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Paulo vai explicar o porquê. Circuncidado no oitavo dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Ou seja, tudo que Paulo estava vivendo antes de conhecer a Cristo. Pode passar. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Ou seja, irmãos, muitas coisas nós devemos perder por causa de Cristo. Amém? Pode passar. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Pode passar. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus.
Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus, em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma, e se em algum aspecto vocês pensam de alguma forma diferente, isso também Deus lhe esclarecerá. Então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresento. Pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com as lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, e o seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-nos semelhantes ao seu corpo glorioso. Amém? Ou seja, irmãos, se Paulo não conhecia a Cristo, ele mesmo está dizendo assim, que ele não conhecia totalmente a Cristo, imagine nós. Imagine nós se não precisamos conhecer cada vez mais a Cristo. E ele vai dizer mais ainda, todas as coisas ele considerou como perda, como esterco, para ganhar a Cristo. E deixou muitas coisas para trás. E prosseguiu para o alvo, que é Cristo. Então, irmãos, o que Deus quer falar conosco hoje, o que Ele quis falar conosco hoje, é que nós precisamos também se libertar de muitas coisas que ainda assolam as nossas vidas, de muitas coisas ainda que precisam, necessitam ser deixadas para trás, que necessitam realmente abandonarmos certas práticas que não convém mais a nós fazermos, certos pensamentos que não podemos mais ter, certas vontades mundanas que devem ser deixadas para trás. E cada vez mais meditar nessa palavra de Deus e ser liberto a cada dia, mais e mais, para que nós venhamos prosseguindo para o alvo, que é Cristo Jesus. Então, irmãos, essa é a palavra que Deus colocou no meu coração hoje, que nós venhamos realmente viver o evangelho verdadeiro de Cristo, aquele que é ensinado para nós aqui, e que nós venhamos se abster de todas as coisas que nos afasta de Cristo Jesus. Amém? Aplauda o Senhor. Amém. Que a verdade, como foi falado aqui, venha nos libertar esta noite. A verdade de Deus, a palavra de Deus venha nos libertar do medo, venha nos libertar das inquietações do nosso coração, venha nos libertar daquilo que tem tirado a nossa atenção do Senhor. Que nesta noite nós venhamos ser libertos pela palavra do Senhor. Que nesta noite nós venhamos entender que o nosso alvo é Cristo, como foi falado aqui neste lugar. Que nós venhamos buscar a presença do Senhor a cada dia, para que Ele venha nos encher, para que Ele venha nos transformar e para que nós venhamos nos afastar do que é mal e venhamos nos afastar daquilo
que às vezes tenta nos tirar da presença do Senhor, mas o Senhor não deixa. Então que você se coloque na sua posição nesta noite de filho de Deus. Nós somos filhos de Deus e a palavra do Senhor veio a esta casa para nos libertar de tudo aquilo que tem nos afastado dele. Amém? Irmãos, eu gostaria de falar do Enzo, que eu falei tem umas 2 semanas, né? Que eu falei, um menininho de 7 anos que estava com câncer. E aí ele fez 3 cirurgias na cabeça. E aí, eu acho que foi segunda-feira ele saiu da UTI e já vai começar as quimioterapia. E assim que os irmãos continuem orando por ele. Amém? Hoje eu não fiquei sabendo nada assim, mas assim que os irmãos continuem orando, porque o Senhor nos ouve. Eu gostaria que todos ficassem de pé e vamos orar, vamos agradecer ao Senhor nesta noite por mais este culto. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Deus, por esta palavra, Senhor, que veio sobre as nossas vidas, Senhor, que veio, ó Deus, para trazer cura, para trazer libertação, ó Pai. A Tua palavra, Senhor, que tem autoridade, Senhor, sobre as nossas vidas. Que o Senhor venha, ó Deus, nos libertar, Senhor, de tudo aquilo, Senhor, que tem nos aprisionado, Senhor, de tudo aquilo, Senhor, que muitas vezes vem nos impedir, ó Deus, de enxergar, ó Pai, o Senhor em nossas vidas. Pai amado, que o nosso coração a cada dia, Senhor, venha estar voltado para Ti, Senhor. Que nós venhamos, ó Deus, a cada dia buscar a Tua presença. Que nós venhamos, ó Deus, nos prostrar diante de Ti, ó Pai. Que o nosso coração, Senhor, venha estar, Senhor, quebrantado. Que nós venhamos, ó Deus, a Te adorar, a Te engrandecer, ó Pai, para que nós venhamos ser cheios do Teu Espírito Santo, Senhor. Pai amado, abençoa a Tua igreja nesta noite, Senhor. Que nós venhamos voltar para o nosso lar, Senhor, com a certeza que o Senhor é conosco. Que o Senhor veio nesta noite, ó Deus, limpar o nosso coração, Senhor. Que o Senhor veio restaurar as nossas vidas, Senhor. E que nós estamos aqui, ó Pai, para receber o que o Senhor tem para as nossas vidas, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, nós Te engrandecemos, Te adoramos, Senhor, Te glorificamos, ó Deus, Te exaltamos, porque Tu és santo, poderoso, e nós estamos aqui nesta noite, Senhor, para engrandecer o Teu nome, Senhor, e dizer que Tu és fiel, Senhor, que Tu és bom, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor leve o Teu povo, ó Pai, debaixo da Tua presença, Senhor, que nós tenhamos um fim de noite, ó Deus, abençoado, Senhor, e que amanhã, Senhor, possamos acordar, Senhor, com a certeza que o Senhor é na nossa vida, que o Senhor tem nos guardado, que o Senhor vai nos guardar e que o Senhor está conosco, em nome de Jesus, ó Pai. Abençoa, Senhor, a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Dos avisos, amanhã não vai ter nada. Domingo, escola bíblica, né? Que todos venham, que é tremendo, é muito bom. Não é apenas uma leitura, mas assim, o Senhor fala conosco, né? O Senhor tem nos ensinado muito pela manhã, né? Temos momentos de comunhão com os irmãos, então você se sinta convidada a estar aqui no domingo às 10 horas da manhã. Como o pastor mesmo fala, tem aula para todos, né? Crianças, jovens, adultos, só não tem velhos, né? Só adultos. Não tem. Ó. E é isso, irmãos. Aí é só isso, né? E o culto às 18 horas, que você venha cultuar ao Senhor com a sua família, amém? Amém? Boa noite, saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Faça assim com as suas mãos. O grande amor do Pai, a graça salvadora do Filho e as ricas consolações do Espírito Santo de Deus não esteja somente hoje, mas para todos sempre na nossa vida, a igreja do Senhor. Fala. Que Deus abençoe, te dê uma noite abençoada, um sono abençoado. Tem cantina, amém?